Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos, mais uma vez, conferir o que foi notícia no esporte durante essa semana. Eu começo essa edição falando de Olimpíadas. Isso porque o Comitê Olímpico Internacional suspendeu a punição à Rússia, que estava em vigor desde 2023. Após análise de comissão, o país não pôde participar das últimas edições das Olimpíadas de Verão e também Inverno. O Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional suspendeu provisoriamente a punição do Comitê Olímpico Russo, que estava em vigor desde 12 de outubro de 2023. A Rússia, como nação, não participou das últimas edições das Olimpíadas de Verão e Inverno e contou com atletas neutros nos eventos. A decisão foi tomada após uma análise da Comissão de Assuntos Jurídicos do COI, levando em conta que o Comitê Russo não inclui mais entre os seus membros quaisquer organizações esportivas regionais situadas em territórios sob a jurisdição do Comitê da Ucrânia. Mesmo sendo um país que acumula centenas de conquistas nas mais diversas modalidades, sendo um forte concorrente não apenas no quadro geral, mas em esportes específicos, ainda não é certo que voltará nas próximas competições oficialmente. Mas todos os atletas que retornarem às competições internacionais devem ser submetidos a múltiplos testes antes do retorno, com base em uma avaliação de risco esportivo. Até o momento, os atletas russos estão liberados para buscar a vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. E se conquistarem, poderão participar do evento. Vale lembrar que a entidade condena guerras, conflitos armados e violência que causam sofrimento humano onde quer que ocorram e segue contrária à invasão da Rússia na Ucrânia, se solidarizando com a comunidade olímpica da Ucrânia, que é apoiada desde o início da guerra. E mudando de assunto agora para falar de futebol, porque não tem outro assunto. Bom, após a derrota do Brasil, a decepção foi grande para o torcedor brasileiro, mas ainda para algumas crianças. Um grupo viralizou nas redes sociais depois de se unir para queimar os seus álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, como uma forma de protesto. Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo no último domingo, a tristeza foi generalizada para o torcedor. O placar final ficou 2-1 para a Noruega. O responsável pelo gol brasileiro foi Neymar Júnior, que ao entrar nos minutos finais, conseguiu bater um pênalti e balançar a rede. A derrota deixa a seleção em jejum, já que o Brasil nunca ganhou da Noruega. Mas em meio a esse misto de emoções, o que viralizou nas redes sociais foi um vídeo de um grupo de crianças queimando seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo, como uma forma de protesto. Nas imagens dá para ver a revolta e a raiva dos torcedores mirim. A atitude das crianças levantou um debate na internet. Alguns internautas criticaram a atitude das crianças e o apoio dos adultos envolvidos, falando tanto da importância do valor gasto e de saber lidar com as frustrações e derrotas. E com a eliminação vem também a discussão. Quais foram os vilões para essa eliminação acontecer? E dessa vez não foi diferente. Para os torcedores, zagueiro, meio-campista, atacantes e também o técnico tiveram culpa na derrota para a Noruega. A maior competição do mundo acabou para a seleção brasileira. Após a derrota de 2-0 para a Noruega, muitos torcedores brasileiros procuraram um culpado para a eliminação, principalmente porque durante a partida o Brasil teve algumas oportunidades claras de gol. Essa, inclusive, é a primeira vez que o Brasil passará mais de 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. Essa Copa também marca a pior campanha da seleção desde 1990, quando não se classificou para as quartas de final. Entre os principais culpados pela eliminação precoce na Copa de 26, os torcedores elegeram nomes como o do treinador Carlo Ancelotti, Vini Júnior, Bruno Guimarães, Endrick e Neymar. O técnico italiano é apontado como um possível culpado pela convocação, pela pouca pressão na marcação e pelas substituições equivocadas. Bruno Guimarães e Endrick perderam chances incríveis durante a partida, um de pênalti e outro cara a cara com o goleiro, respectivamente. Gabriel Magalhães também não passou despercebido. O zagueiro perdeu de cabeça para Haaland no primeiro gol da Noruega. Realmente é uma eliminação que dói, fica aí a frustração de saber que com essa eliminação o Brasil agora passará mais 4 anos procurando aí os culpados. É o técnico, é um jogador que faltou na marcação, é um gol perdido, mas realmente o que importa agora é focar na próxima Copa do Mundo. E com a eliminação neste Mundial, o futuro de Neymar Júnior ainda é incerto.
Camisa 10, que tem contrato até o final do ano com o Santos, não sabe se vai continuar no futebol. Vamos ver. O futuro de Neymar ainda é incerto. Dentro do Santos, atual clube do craque brasileiro, a situação é mais complicada do que parece. Neymar tem contrato com o clube até 31 de dezembro deste ano. Internamente, há quem confie no compromisso do Camisa 10 de se reapresentar e disputar o segundo semestre, mesmo com os valores que o Peixe ainda deve ao jogador desde o ano passado. O Santos deve cerca de 90 milhões de reais a Neymar, mas por meio de um acordo firmado com a agência NR Sports, o valor será quitado de forma parcelada até 2030. Mesmo com o contrato em vigor, o Santos espera contar com o jogador até o final da temporada. Com 3 competições pela frente, a diretoria considera Neymar uma peça fundamental para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Copa Sul-Americana e Copa do Brasil também é vista como uma grande oportunidade de título. Durante a preparação para a Copa do Mundo, o nome de Neymar foi ligado ao Futebol Clube Cincinnati, dos Estados Unidos. Um calendário mais curto, um futebol menos desgastante e uma possível adequação salarial pode convencer o craque a atuar na MLS. Outros veteranos como Messi, Suárez e Son também seguiram este caminho. As conversas perderam força após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, mas as negociações seguem em andamento e um desfecho ainda não está descartado. Outra possibilidade é a aposentadoria. Pessoas próximas afirmam que Neymar está cansado da rotina do futebol e de suas constantes lesões. Essa hipótese ganhou mais força após uma publicação feita por seu pai, interpretada como muitos um incentivo para que o Camisa 10 permaneça em atividade. Pendurar as chuteiras pode ser um caminho para Neymar. No entanto, questões financeiras, contratos em vigor e negociações em andamento fazem com que o jogador e seu staff não tratem essa possibilidade como uma decisão definitiva. E já pensando na próxima Copa do Mundo, a primeira coisa que precisa acontecer é a reformulação no elenco da seleção brasileira. Nomes mais jovens precisam tomar conta da amarelinha e, nesse próximo ciclo, amadurecerem para chegarmos fortes daqui 4 anos. Com isso, vamos conferir na reportagem nomes que podem pintar nas próximas convocações de Carlo Ancelotti. O sonho do Hexa ficou para 2030 e até lá, Carlo Ancelotti terá que restaurar a confiança dos brasileiros e renovar a equipe com outros nomes, já que vários jogadores que atuaram nesta última edição devem se aposentar da seleção ou não devem mais estar à disposição para a Copa do Mundo, como é o caso do goleiro Alisson e o Everton, os laterais Douglas Santos, Danilo e Alexandro, os meio-campistas Casemiro, Fabinho e o atacante Neymar. Com isso, Ancelotti já olha para o primeiro amistoso pós-Copa do Mundo, que acontecerá ainda em setembro deste ano contra a Austrália. E nomes mais jovens podem já aparecer na lista do italiano, pensando no planejamento para a próxima Copa. As principais carências para o próximo ciclo é o gol e a lateral direita. Nomes de goleiros para a seleção brasileira que chegarão mais experientes são cotados como Bento, do Al Nassr, Hugo Souza, do Corinthians e Carlos Miguel, do Palmeiras. Já nomes mais jovens que podem amadurecer durante os próximos 4 anos e participar das próximas convocações são Otávio, de 20 anos, revelado pelo Cruzeiro, e Pedro Morisco, de 22 anos, que vem fazendo grandes temporadas pelo Coritiba e já é procurado por clubes de fora. Já para a lateral direita, nomes que podem chegar com experiência a ajudar o Brasil são Wesley, da Roma, que estava na Copa do Mundo deste ano, mas acabou sendo cortado por lesão, Ian Couto, do Borussia, e Wanderson, do Mônaco. Já nomes mais jovens que podem ganhar experiência nas próximas convocações são Pedro Lima, do Wolverhampton, e Calma Moraes, do Cruzeiro. Mesmo com tantas dúvidas em relação aos jogadores, a única certeza que temos é que a comissão continua a mesma. Isso porque Carlo Ancelotti renovou com a seleção brasileira por mais 4 anos e estará à frente da amarelinha neste ciclo. Realmente é um processo muito importante agora, ainda mais levando em conta nomes que jogaram esta Copa do Mundo e estarão no próximo ciclo, nomes jovens como Vinícius Júnior, Endrick, próprio Rodrigo e Estevão, que estiveram fora por conta das suas lesões, mas realmente agora é olhar para a Copa do Mundo de 2030. E por falar nela, a contagem regressiva do Mundial começou. A pentacampeã seleção brasileira estará novamente em campo. Em 2030, a Copa do Mundo vai acontecer novamente em 3 países: Portugal, Marrocos e Espanha. E os dias para o Mundial acontecer já estão rolando. 1434 dias.
Essa é a nova contagem que o brasileiro precisará fazer para voltar a torcer pela seleção em uma Copa do Mundo. Em uma outra contagem, seria 205 semanas até a próxima Copa. Para ser mais preciso, 205 segundas-feiras. Pois é, para sonhar com o Hexa só daqui a um pouco menos de 4 anos, lá em 2030, onde a Copa do Mundo vai acontecer também em 3 países, mas desta vez na Europa: Espanha, Marrocos e Portugal. No entanto, há um detalhe todo especial. 3 partidas da fase inicial em 2030 serão disputadas na América do Sul, em Uruguai, Argentina e Paraguai, como parte das comemorações do centenário da primeira edição do Mundial, realizada em 1930. O Uruguai receberá o jogo comemorativo em Montevidéu, em homenagem ao país que sediou e conquistou a primeira Copa do Mundo. Argentina e Paraguai também serão palco de uma partida a cada, em reconhecimento ao vice-campeonato argentino em 1930 e ao fato de o Paraguai abrigar a sede da Conmebol, a primeira confederação de futebol do mundo. Infelizmente, o Brasil saiu cedo demais dessa Copa, o que fez aumentar os dias de espera para o sonho de voltar a ser campeão. De todos os males que assombrou a amarelinha nesta edição, o que ainda podemos comemorar é que somente no peito do brasileiro é que brilha mais estrelas do que em qualquer outra camisa do mundo. E as eliminações no Mundial têm feito muitas seleções trocarem seus treinadores. A dança das cadeiras entre os técnicos segue na Copa do Mundo. Roberto Martínez, da seleção portuguesa, é o mais novo membro da lista de técnicos que deixaram suas seleções durante o Mundial. A derrota por 1-0 para a Espanha foi a última partida do técnico Roberto Martínez à frente da seleção de Portugal. O resultado, que eliminou os portugueses e garantiu a classificação dos espanhóis para as quartas de final da Copa do Mundo, também custou o emprego do treinador. O foco, eu cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e acho que sem ganhar o Mundial não faz sentido continuar, e acho que a direção e o presidente têm agora a possibilidade de escolher o seu selecionador. O presidente sempre apoiou o meu trabalho, mas o meu contrato termina hoje, então não há muito mais que falar. Com a saída de Martínez, a Copa do Mundo de 2026 chega a 10 treinadores que deixaram seus cargos após derrotas. O primeiro, ainda na fase de grupos, foi o francês Sabri Lamouchi da Tunísia, logo após a goleada por 5-1 para a Suécia. Na sequência vieram Hong Min-bo, da Coreia do Sul, Miroslav Kubek, da República Tcheca, Steve Clark, da Escócia e Marcelo Bielsa, do Uruguai. Já na fase mata-mata, Ronald Koeman, da Holanda, puxou a fila, seguido de Sebastián Becassese, do Equador, e Julian Nagelsmann, da Alemanha. As oitavas já fizeram 2 vítimas, Javier Aguirre, do México, e agora Roberto Martínez, de Portugal. Quem será o próximo? E para o lugar de Roberto Martínez, Jorge Jesus foi anunciado. Passagens por Flamengo, Benfica, agora terá um novo desafio na seleção de sua origem, na seleção portuguesa. Um técnico experiente que terá um grande elenco aí em suas mãos, curioso para ver esse trabalho. Bom, e por falar em treinador, um técnico brasileiro foi oficializado por um clube europeu. Isso mesmo, o brasileiro Felipe Luiz, de 40 anos, foi anunciado oficialmente como técnico do Mônaco até junho de 2028. O ex-lateral comandou o Flamengo no Brasil, onde foi multicampeão. O Mônaco oficializou a contratação de Felipe Luiz como novo técnico do clube. Vencedor da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores pelo Flamengo, o antigo lateral substitui o belga Sébastien Pocognoli. No clube carioca, onde se aposentou como jogador, ele comandou a equipe em 62 vitórias, 21 empates e 16 derrotas, um aproveitamento invejável. Desde sua demissão em março, segundo a imprensa europeia e diversas fontes, além do Mônaco, Bayer Leverkusen, Strasbourg, Crystal Palace, Chelsea e Besiktas também cogitaram assinar com Felipe Luiz. Mas o também brasileiro Thiago Escuro, diretor-geral do clube monegasco, foi o mais rápido e o mais persuasivo para fechar com o técnico. O treinador desembarca no campeonato francês, acompanhado de seu auxiliar Ivan Palanco e do preparador físico Diogo Linhares. Ele já deve comandar seu primeiro treino nesta quarta-feira. Se eu estava curioso para ver Jorge Jesus na seleção portuguesa, estou ainda mais para ver Felipe Luiz no futebol europeu. Grande técnico, ainda jovem, mas que mesmo assim tem uma grande carreira pela frente, fez um grande trabalho já no Flamengo. Curioso para ver ele aí no Mônaco agora, boa sorte ao brasileiro. Bom, mudando de assunto, o FBI iniciou investigações contra a Federação Argentina de Futebol.
A principal suspeita são transações milionárias entre a federação e a FIFA. Com a seleção argentina avançando de fase, a Federação de Futebol do país passou a ser alvo de uma grande investigação. O FBI e procuradores federais dos Estados Unidos apuram grandes transações financeiras da entidade e tentam esclarecer movimentações que ultrapassam cerca de R$1 bilhão. Agentes do FBI e integrantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos já colheram depoimentos sobre as operações financeiras da AFA em território americano. A investigação busca verificar se parte dessas operações pode configurar crimes como lavagem de dinheiro e fraude bancária nos Estados Unidos. Entre as pessoas citadas na investigação estão Cláudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino, Pablo Tovino, tesoureiro da federação, Javier Faroni, produtor teatral e empresário, responsável pela Tour Prodent, Érica Gillette, companheira de Faroni e mencionada nos registros financeiros analisados, e também Guilherme Toffoli, CEO da World Eleven, empresa parceira comercial da Federação Argentina. Entre as empresas e instituições mencionadas estão a Tour Prodent, sediada na Flórida e responsável pela gestão de cobranças de contratos comerciais internacionais da federação, e também World Eleven, empresa argentina que possui licença para organizar amistosos internacionais da seleção argentina, além de outras instituições financeiras que aparecem no rastreamento das movimentações financeiras analisadas. E por falar ainda sobre a Argentina, Lionel Messi, que não tem nada a ver com essas investigações, continua fazendo uma excelente Copa do Mundo. A camisa 10 marcou sobre o Egito pelas oitavas de final e com isso segue quebrando recordes. Nesta Copa do Mundo, Lionel Messi continua se sobressaindo. Além da artilharia de todos os tempos, ele agora alcançou uma marca histórica, sendo o único a marcar nos 6 jogos seguidos de mata-mata na história da Copa do Mundo. Lionel Messi quebrou mais um recorde nesta Copa do Mundo. O argentino marcou pelo 9º jogo consecutivo em Copas do Mundo, sendo 6 deles em duelos de mata-mata. É a maior sequência de gols em jogos eliminatórios da história do Mundial. A marca anterior era de 5 partidas consecutivas. Diante do Egito, Messi marcou mais um gol e se isolou nessa lista. Ao todo, Messi balançou as redes em 7 oportunidades durante essa sequência. No último Mundial em 2022, o camisa 10 marcou em todas as partidas do mata-mata, incluindo a final contra a França, quando estabeleceu sua maior sequência em Copas do Mundo. Em 2026, Messi se superou. Até o momento, já são 8 gols marcados, com gols diante de Cabo Verde na fase dos 16avos de final e do Egito nas oitavas de final. O recorde anterior era dividido por 3 jogadores, Leônidas, Saores e Vavá. O trio marcou em 5 jogos consecutivos de mata-mata em Copas do Mundo, cada um deles em edições diferentes. Realmente é repetitivo falar a mesma coisa, mas é impressionante ver Lionel Messi ainda atuando em alta performance aos seus 39 anos. O único grande problema é ele ter nascido na nossa grande rival. Bom, essa edição fica por aqui. Te desejo um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau.